plenário aprova projetos da CPMI da violência contra a mulher. Um deles reconhece a violência doméstica como tortura. Senadores repercutem a decisão da Câmara de manter o mandato do deputado Natan Donadon, condenado pelo STF, e começam a discutir a PEC da perda automática de mandato parlamentar. O Congresso recebe projeto de lei orçamentária para 2014. Texto prevê salário mínimo de R$ 722 e inflação de 5%. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. A perda automática de mandato parlamentar começou a ser discutida no Senado na sessão de hoje. O plenário também aprovou 4 projetos da CPMI da violência contra a mulher e a medida provisória que permite a destinação de 3 bilhões aos municípios. A MP concede incentivos tributários aos produtores de etanol e à indústria química. O texto reduz a alíquota do PIS/PASEP e da COFINS e devolve à indústria os valores pagos pelos 2 tributos. O governo deve deixar de arrecadar R$ 9,5 bilhões entre 2013 e 2015. O benefício também será aplicado às cooperativas produtoras de álcool. O mérito disso é muito grande, né? Porque as cooperativas elas estavam de fora e não havia nenhum motivo para que elas também não pudessem ter o mesmo benefício. A medida provisória também prorroga até 2024 os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. O texto ainda autoriza o repasse de R$ 3 bilhões aos municípios em 2 parcelas. A primeira em setembro deste ano e a segunda em abril de 2014. Os municípios brasileiros poderão receber o reforço de FPM acertado com a presidenta Dilma. Muito importante a matéria para diversos setores da economia, mas eu queria registrar aqui a importância para os municípios e também para a Amazônia Ocidental no que diz respeito à ampliação do prazo dos incentivos fiscais. 4 projetos da CPMI da violência contra a mulher também foram aprovados pelo plenário. Um deles reconhece como tortura a violência doméstica. Outro determina que o Sistema Único de Saúde tenha serviços especializados no atendimento às mulheres vítimas desse tipo de violência. A votação dessas matérias hoje, o relatório da CPMI, sem dúvida nenhuma, revela a preocupação desse Congresso, do Congresso Nacional, com a problemática da mulher. A votação das leis hoje, ela vem corrigir omissões da própria lei. O plenário também iniciou o debate da proposta de emenda constitucional do senador Jarbas Vasconcelos, que torna automática a cassação de parlamentares condenados em última instância. Uma alteração incluiu no texto o fim do voto secreto para a perda de mandato. Os senadores consideraram a discussão oportuna, depois da decisão da Câmara de não cassar o deputado Natan Donadon. Parecia que o senador Jarbas estava imaginando o que poderia ocorrer na Câmara e que ela seria o antídoto para que o Congresso Nacional, Câmara e Senado pudessem, por diploma legislativo, por proposta de emenda à Constituição, não considerar, não precisava votar nada, já estava automaticamente definido o assunto. Nós retiramos mais uma vez o voto secreto deste substitutivo e desta emenda constitucional. Ou seja, evitando futuramente de que cenas como a de ontem, que aconteceu na Câmara dos Deputados, não venha a acontecer. Durante toda a sessão plenária, os senadores repercutiram a decisão da Câmara de manter o mandato do deputado Natan Donadon. Ele foi condenado à prisão em regime fechado por desvio de recursos públicos. É algo tão inusitado, tão despropositado, que é difícil de acreditar que um plenário da Câmara dos Deputados, utilizando um instrumento superado que precisa ser abolido do parlamento brasileiro, que é o voto secreto, absolveu um deputado condenado em decisão transitada em julgado a 13 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O que a Câmara fez ontem não terá efeito prático nenhum, absolutamente nenhum. Nenhum. Mesmo que o presidente não tivesse, por ofício próprio, suspendido o mandato do parlamentar. Não teria efeito, porque ele continuaria recluso, ele continuaria no presídio da Papuda.
Então, para que serviu aquela decisão de ontem? Esse plenário não tem o direito, senador Cristóvão, de julgar aqueles que já foram condenados pelas instâncias do país por terem cometido crime. Na realidade, o que fizeram ontem, senador Cristóvão, foi transformar o plenário da Câmara num tribunal de recurso. A Justiça disse e deu a última palavra. Agora ficamos numa situação que parece que o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, deu uma licença presídio ao deputado Donadon, porque ele mantém o mandato. Ele não teve o mandato cassado por decisão do plenário. E o presidente da Câmara mantém esta licença porque ele apenas não recebe, está fora do exercício, foi chamado o suplente para assumir, mas ele não perdeu o mandato. O fundo do poço não é o mínimo para descrever do que foi votado na Câmara dos Deputados, que é manter nos quadros do Congresso Nacional alguém que pode, inclusive, votar o impedimento do presidente da República, manter entre os quadros de membros do Congresso Nacional um parlamentar que está detido, que está preso na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, por ter certidão de condenação transitada e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem a Câmara acabou criando uma situação surreal. A justiça existe para julgar. Não tem sentido o Congresso Nacional, nesses casos com sentença transitada em julgado, fazer a revisão, repetir o julgamento. Não dá mais para conviver com essas coisas. Não. A Câmara cumpriu o papel dela, o Supremo cumpriu também o seu. Então, pela norma em vigor, a legislação foi cumprida. Se o resultado é benéfico ou não, aí compete ao próprio povo depois verificar. O projeto de lei orçamentária anual para 2014 chegou hoje ao Congresso. O governo prevê salário mínimo de R$ 722 e inflação de 5% no ano que vem. A ministra do Planejamento entregou ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, o projeto de lei orçamentária para o próximo ano. Em 2014, o governo terá em caixa 2 trilhões e 360 bilhões de reais. Miriam Belchior e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, detalharam o orçamento durante entrevista coletiva nesta quinta-feira. 53,1% serão destinados a investimentos em políticas públicas e 46,9% para despesas financeiras, como pagamento de pessoal e de juros da dívida pública. 266 bilhões e 200 milhões de reais, ou seja, 11,7% do orçamento, estão reservados para o governo desenvolver ações em setores como saúde e educação, além de programas como o PAC e o Brasil Sem Miséria. O salário mínimo deve ser reajustado para R$ 722,90. A equipe econômica de Dilma Rousseff projeta inflação de 5% para 2014. O crescimento do produto interno bruto foi estimado em 4%, mesmo com o atual cenário que aponta para uma desvalorização do real frente ao dólar e para um aumento da inflação. Eu acho que há sinais na economia internacional de melhoria, mesmo que muito ainda gradual, da economia nos países avançados. Os Estados Unidos estão numa trajetória um pouco melhor, né? Acredito que essa trajetória vai melhorar mais ainda em 2014, e os Estados Unidos têm um poder de fomentar a economia mundial. A China está dando uma melhorada em relação ao primeiro semestre, o segundo semestre parece que será melhor do que o primeiro semestre, e a União Europeia dá sinais de vida. Durante a coletiva, a ministra Miriam Belchior descartou que o atraso na votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, possa prejudicar a aprovação do orçamento. Ela ainda não foi aprovada e ela que traça todas as diretrizes para o próprio orçamento. Vocês não temem que isso prejudique a tramitação do orçamento no Congresso e possa até acontecer novamente dele não ser aprovado até dezembro, como ocorreu no ano passado? Fizemos todo o orçamento baseado nas diretrizes orçamentárias que estão previstas no projeto de lei. Como já foi feito em outras vezes, então não tenho preocupação em relação a isso. A segunda questão, em relação à aprovação ou não do orçamento, eu acho que a questão do ano passado foi uma questão absolutamente conjuntural. O orçamento estava prontinho para ser votado, foi uma questão aí de uma liminar que acabou atrapalhando a
a tramitação naquele finzinho do ano, né? Não vejo por que isso pudesse atrapalhar. O plenário fez hoje a primeira sessão temática de discussão sobre temas relevantes e o assunto foi a reforma política. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, participou do debate com os senadores. Na abertura da sessão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou que a tarefa de fazer uma reforma política não é fácil. Todos são favoráveis, todos advogam, mas ela não avança 1 milímetro sequer. Isso, claro, porque todos têm o seu modelo e muitas deliberações dependem, como todos sabem, de quórum qualificado, o que dificulta nos parlamentos, e não apenas neste parlamento, a formação da maioria. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lembrou que o tema é debatido há muitos anos. E eu há poucos dias lia um discurso de Juscelino Kubitschek, portanto da década de 50, em que ele dizia que reforma política é um tema sempre posto, mas dificilmente se chega ao final, porque cada um tem o seu modelo e, portanto, o consenso fica sempre mais difícil. Da década de 50 até hoje, em todas as décadas brasileiras, se falou de reforma política. Para a ministra, qualquer que seja a reforma, ela precisa ser bem explicada aos cidadãos. É preciso que haja o esclarecimento prévio da sociedade, até para um plebiscito, até para um referendo. O essencial é que cada cidadão saiba o que vota, por que vota e para que ele está votando, para ele saber e não se frustrar depois. A presidente do TSE definiu o financiamento de campanha como um dos temas prioritários da reforma política. Como vê a proposta que Jorge Viana e eu, por exemplo, estamos abraçando, muitos também, outros, no sentido de se coibir as contribuições de empresas ou pessoas jurídicas. Seria um avanço muito eticamente, administrativamente, juridicamente, coerente com a ética constitucional, que avançássemos no sentido de estabelecer que as contribuições partissem apenas de cidadãos. Ela também defendeu a utilização da internet na propaganda eleitoral. Quando a propaganda eleitoral ela é veiculada pelas TVs, eu obrigatoriamente só posso acessar aquela propaganda. Se eu não quiser assistir a propaganda eleitoral, eu tenho que desligar a televisão. No Twitter é diferente. Se eu não quiser assistir a propaganda eleitoral, eu não entro no Twitter de Mozarildo, por exemplo. O Twitter, para mim, é uma mesa de bar virtual. Portanto, eu falo o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Mas eu fui vencida. Eu fiquei como voto isolado e aplicou-se a lei do jeito que ela foi feita, em que redes sociais englobava também o Twitter, e é esta razão pela qual ela entra na mesma vedação. Embora a sessão tenha sido convocada para debater a reforma política ampla, os senadores também discutiram a mini-reforma eleitoral que está na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta traz mudanças que já valeriam para as eleições do ano que vem. Para isso, precisam ser aprovadas antes de 5 de outubro. O autor do projeto, o senador Romero Jucá, apresentou algumas alterações do texto que podem ser votadas pela CCJ na semana que vem. O prazo para troca de candidatos impugnados pela Justiça seria de 20 dias. A participação de candidatos em seminários e congressos promovidos pelos partidos para discutir o programa de governo não seria considerada propaganda antecipada. Também seria menor o limite de gastos com peças publicitárias, como outdoors e pintura de muros. Tudo que vier para moralizar, diminuir gastos e tornar mais claro o processo eleitoral para o eleitor, para o candidato e, portanto, facilitando que a Justiça Eleitoral possa cumprir rigorosamente a legislação deste Parlamento, vem bem. Veja a seguir, Comissão sabatina Rodrigo Janot, indicado para Procurador-Geral da República. Senadores e especialistas debatem por que a publicidade infantil é uma das principais causas do excesso de peso das crianças.